O governo de Goiás patrocinou, assim como o governo federal, você pode entrar aí no portal de transparência, o governo federal foi no dia 27 de dezembro, quando terminava o governo do corrupto desde a maternidade, Michel Temer. Ele, no final do governo dele, ele autorizou um patrocínio de quase 3 milhões de reais da Itaipu para um congresso jurídico, uma palestra em Portugal, Lisboa, do nefasto ministro Gilmar Mendes, que a vida inteira faturou dinheiro público de governo para esses eventos dele, ou no Brasil, ou principalmente nessa sua empresa lá de Lisboa, em Portugal, onde ele sempre está e é maltratado pelos brasileiros que veem um corrupto nefasto como este ministro do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Através do patrocínio do governo de Goiás ao Gilmar Mendes, se criou uma relação. Como você já viu em vídeo, a prova em conversa telefônica do Gilmar Mendes com o ex-governador do Mato Grosso, aquele Simval Barbosa. Simval, exatamente, você já sabe. Simval, pedindo coisas para ele, e como você deve se lembrar, da conversa por telefone do Aécio Neves com ele. Lembra ou não? Sim. Então você vê a relação do Gilmar Mendes como é. Portanto, o governador de Goiás, ele entendia o quê? Entende o quê? Que o Gilmar Mendes, ministro, deve um favor a ele. Portanto, ele foi o primeiro, logo após a prisão de Alexandre Baldi, pela Polícia Federal aí em São Paulo, a ligar para o Gilmar Mendes e a começar a convencê-lo para liminar que soltaria Alexandre Baldi 2h45 da madrugada. E aí eu pergunto, qual brasileiro que até hoje foi preso por roubar shampoo, por roubar sabonete numa farmácia e que foi solto 2h45 da madrugada por alguma liminar de advogado? E aqui no caso não é advogado, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, quem mandou soltar o corrupto Alexandre Baldi, secretário de Transportes e braço direito de João Dória. Então foi por o quê? Favor. Foi por toma lá da cá. E o governador de São Paulo participou também da conversa. O Marconi Perillo pediu que o ministro Gilmar Mendes também ouvisse o pedido de João Dória. Tanto é que rapidamente eu te explico. Foram 4 crimes que levaram esse cidadão, entre aspas, à prisão. Então, como que ele é solto às 2h45 da madrugada com liminar concedida à meia-noite? Eu quero, por favor, que alguém no Brasil me aponte quem até hoje, na história do país, foi solto às 2h45 da madrugada, preso pela Polícia Federal. Me dê um exemplo, por favor. Pode ser Lula, quem quiser. Não tem esse exemplo. Então foi uma troca em que começou pelo Marconi Perillo, ex-governador de Goiás, hoje empregado de João Dória, via CSN, e pelo próprio João Dória, que, pasmem, não demitiu. Vitor Brau, se você é governador do estado de São Paulo e tem um secretário preso nessas condições, o mínimo que você pode fazer é convidá-lo a se demitir, ou então você demiti-lo. Ele não. Manteve o cara no cargo e ainda defendeu-o. Por que ele defendeu-o? Porque ele sabia que o Gilmar Mendes ia dar a liminar, Vitor Brau. Então essa decisão teria tido uma influência direta do ex-governador Marconi Perillo e do atual governador de São Paulo, João Dória. É isso, né, senador? E o senhor tem... Eu tenho certeza. Se não for isso, eu quero que Deus tire a minha visão. Esse olho meu aqui é prótese. Eu só tenho esse aqui. Eu quero que Deus tire a minha visão se isso não for verdade. E aí é justamente isso que eu ia perguntar ao senhor, e não me leve a mal aqui pela pergunta, mas é algo necessário. E o senhor mesmo... Não, e o senhor mesmo ressaltou agora, sublinhou que foi jornalista muito tempo, durante a vida inteira, agora é senador, mas é, antes de tudo, jornalista, e por isso eu pergunto, o senhor tem provas de todas essas acusações, senador? Todas. Dessa última notícia,
de pessoas ligadas ao Marconi Perillo, uma delas do Tribunal de Contas de Goiás, que por 20 anos foi amigo dele pessoal e que rompeu com ele durante as eleições de 2018. E é claro que se alguém da Justiça me chamar, eu vou dar o nome dele, porque ele não me pediu em off. Quando alguém me pede, você é jornalista, Vitor Braun, e é reconhecido no Brasil inteiro. Se alguém te pede em off e te pede para reservar e para preservar, você vai preservar ou não? Claro, se a pessoa pediu, sim, né? Mas quando esse pedido não é feito, aí a gente revela, né? Não me foi pedido. Uhum. Portanto, na Justiça eu falo rindo e com o maior prazer para mostrar ao Brasil cada vez mais do Gilmar Mendes. E é uma informação que pode ser obtida até por quebra de sigilo telefônico, né, senador? Se isso for parar na Justiça de fato, há formas de se comprovar que houve esse telefonema, né? Porque o Marconi não veio a Brasília conversar com ele, e nem o João Dória. É porque eles têm aqueles telefones que eles acham que nunca serão flagrados. Essa é a realidade. Gente como João Dória, como Marconi Perillo, como tantos outros políticos do Brasil, eles não têm um telefone só, né, Vitor? Pois é, então esse pedido foi feito pelo Marconi Perillo e endossado pelo governador de São Paulo, João Dória. É isso, senador. O Dória também chegou a telefonar. Endossado porque o Marconi não tem cargo, né? O Marconi é um ex-governador com uma força. Ele deu dinheiro para a empresa de Gilmar Mendes fazer aquela porcaria de palestra jurídica que ele faz em Portugal. E repito, que até o governo Temer lhe patrocinou por quase 3 milhões e o governo Bolsonaro quase o patrocinou. No terceiro mês de mandato do Bolsonaro, pode perguntar a ele e a sua Secretaria de Comunicação, o patrocínio estava fechado pela mesma Itaipu. Quando o Bolsonaro soube, e desculpe falar aqui, até porque ninguém propaga o que eu faço, principalmente como senador, eu sempre tenho espaço na Jovem Pan, que é um veículo nacional e que para mim basta. Portanto, eu estou contando aqui o fato, o que aconteceu, a realidade. Não tem nenhuma vírgula a mais, nenhum ponto a mais. Isso aconteceu e, lamentavelmente, a gente viu um corrupto que roubou o dinheiro da saúde, que antes roubava dinheiro do Detran, tanto que roubava que o Ministério Público Federal de São Paulo, pode checar aí, mostrou a denúncia e o Dória demitiu o braço direito dele, Maurício Alves, da Paraíba, que era o diretor-geral do Detran em São Paulo e que antes foi o presidente do Denatran, Departamento Nacional de Trânsito, aqui em Brasília, quando o ministro da cidade era o Baldi, que o colocou. Dinheiro de emplacamento, dinheiro de Detran, que dá uma fortuna, placas. Então, tudo isso aqui, por favor, diga que é mentira minha e me prenda se for mentira minha. E, Vitor, pede para o Perillo contigo para ele dizer se é verdade ou mentira que em Pirinópolis, a cidade turística de Goiás, tem uma área de 1.045.000 metros quadrados, que eu peguei no cartório de Pirinópolis, onde ele colocou a mulher dele como sócia de Marcelo Limírio. Quem é Marcelo Limírio? O sogro de Alexandre Baldi, que colocou o genro como secretário de Marconi Perillo, começando a sua carreira corrupta. Pergunte se ele é sócio ou não nessa área, que na época eles compraram por 85 milhões e que vale mais de 1 bilhão, Vitor Braun. Ô, senador, e afinal de contas são denúncias muito graves, né? A gente espera que um juiz tome decisões de forma imparcial, né? Sem qualquer tipo de influência política. Então, se de fato aconteceu isso que o senhor narra pra gente, se de fato políticos pediram ao Gilmar Mendes que tomasse uma determinada decisão e se de fato esse ministro do Supremo tomou a decisão por influência política, por interferência de quem quer que seja, né? Nem que não fosse um político, de qualquer que seja o interesse, de onde tenha partido esse interesse, de onde tenha vindo esse pedido, é algo muito grave, é algo que certamente será apurado e isso teria também uma implicação política, né, senador?